Aqui para mais um encontro do nosso programa Confio. Nós queremos agradecer desde já a sua participação. Estamos em a sua participação nessa noite. Pedimos oração pelas intenções da obra do coração de Jesus, pelas intenções também iremos rezar. Em especial hoje queremos colocar uma família que passa por uma grande dificuldade, enfrentando um problema de suicídio, de tentativa de suicídio. E queremos colocar hoje, no final do nosso encontro, no coração de Jesus, essa situação desta família que ainda sofrendo. E hoje, no nosso encontro, nós queremos meditar um pouco sobre o sofrimento. Interessante que eu recebi a notícia do problema dessa jovem durante o dia, enquanto preparava esse tema para a nossa reflexão de hoje. Quantas pessoas passam pela mesma situação? Nós falamos em um dos programas anteriores que o suicídio tem matado mais do que as guerras e a violência urbana somadas. Então tem ceifado a vida de muita gente. Foi no tema, quando nós falamos sobre o sentido da vida, falamos um pouco também sobre o problema do suicídio, porque não deixa de ser também um grande sofrimento para a nossa vida. Um grande sofrimento que nós devemos também enfrentar. Quando hoje nós queremos meditar sobre a questão do sofrimento, o primeiro ponto que devemos levantar que o ser humano traz em si uma condição que ele precisa passar. Ele precisa passar pela morte. E quando nos deparamos com essa situação de morte, talvez a morte seja o maior sofrimento que nós seres humanos possamos passar. E quando nós deparamos com certas realidades de morte, não só a morte última, a morte física ali, aquela fatalidade, mas N situações que podemos passar por situações de morte, nós costumamos não aceitar aquela situação. É como se houvesse na nossa natureza uma tendência para a alegria, para a felicidade, e não para a tristeza ou a morte. E sim, claro que é verdade. Deus não nos fez para a morte. A morte e o sofrimento nunca estiveram como parte do projeto de Deus. A morte e o sofrimento vão entrar no mundo pelo pecado. Basta a gente raciocinar para entender que em toda situação de morte, não estou falando especificamente a fatalidade da morte,
Mas toda situação de sofrimento e dor traz ou tem por trás o problema do pecado. Mas, enquanto nós caminhamos nesta nossa vida, construindo a nossa história, nós passamos por um processo de dor e de dissolução do corpo. Devagarinho o nosso corpo ele vai definhando, ele vai acabando. Faz parte da história de todas as pessoas. Um processo de crescimento, um tempo curto de estabilidade, depois um processo de envelhecimento e degradação, dissolução. Ora, tudo isso, na verdade, nós podemos chamar de morte. Podemos chamar todo esse processo de morte. À medida que nós vamos assim nos definhando, nós vamos acabando, eu vou colocar aspas, né? Aspas. Nós vamos acabando de certo modo, e é na medida que a gente vive, ou como a gente vive essa vida, é que nós vamos poder entender o sentido dela e o porquê, o que há depois do processo da morte. Quero dizer logo nesse primeiro momento que a morte nós podemos entender de dois modos. Claro, obviamente, a morte, sim, o fim da vida. Isso é a morte natural, como a gente compreende, como nós estamos acostumados a ler a morte assim, o fim da vida, acabou, ali chegou a morte. Na verdade, a morte e a vida, elas caminham sempre juntos, ou juntas. A morte vai acontecer em um dado momento, mas na verdade a morte já está acontecendo. Por causa do processo de pecado, por causa do processo do mal, do erro. Então a morte ela já está acontecendo. Poderia exemplificar uma pessoa que sabe o quanto o vício do tabagismo, fumar cigarro, o quanto lhe é prejudicial. Então, mas ela fuma, ela vai o quê? Ela está o quê? Morrendo lentamente. Ela está morrendo aos poucos. Então, na verdade, a morte e a vida, elas caminham juntas. Mas, entre a morte e a vida, é preciso que a gente, então, faça uma opção. É preciso que a gente faça uma opção para que a gente caminhe com a morte ou com a vida. Se nós fizermos a opção para caminhar com a vida, ainda que vamos sim passar pela experiência da morte física, não passaremos pela experiência da verdadeira morte, como diz no Evangelho de São João. O mesmo evangelista fala para nós do que é a verdadeira vida. Ora, se vivemos então na verdadeira vida, não vamos experimentar a verdadeira morte, porque já estamos experimentando a verdadeira vida. Eis a questão. Essa é a grande diferença. Quando nós passamos por uma situação de morte, já estando morto, ou quando passamos por uma situação de dor e sofrimento de morte, mas estando vivos. Ora, parece meio confuso, mas eu estou querendo dizer assim: a vida, ela é uma só. Esse momento presente que nós vivemos aqui agora, de 50, de 30, de 20, de 80, de 100 anos, tanto faz essa quantidade de anos que a gente vai estar por aqui, mas esse momento presente que nós vivemos se trata apenas de um momento
onde nós podemos fazer uma escolha. Apenas isso. Um momento onde nós podemos fazer uma escolha entre a vida e a morte, e a todo instante nós estamos fazendo essa escolha entre vida e morte. Porque a vitória de Jesus Cristo sobre a morte, ela já aconteceu. Nós estamos passando pelo processo de escolha entre vida e a morte, para que também a vitória sobre a morte na nossa vida aconteça ali no último dia. No dia que vem como um ladrão, como disse Jesus no Evangelho. Então a escolha que nós devemos fazer entre a vida e a morte é uma escolha que se faz agora. Não se trata apenas de um fato que vai ser datado ali para colocar na lápide do cemitério. Não. Se trata de um momento presente onde nós devemos fazer uma escolha de vida ou de morte. Ora, essa pergunta, que é uma pergunta da humanidade, né, toda, o que vem depois da morte, ou o que será depois da morte? Essa pergunta ela não acontece por um acaso. Ela acontece porque dentro de nós existe como que um germezinho, uma programação, algo que nos diz que a nossa vida é eterna. Em nós já há isso. Está radicado dentro do nosso coração esse desejo de viver para sempre. Humanamente falando, a biologia, nos seus estudos, tem tentado fazer com que essa nossa vida humana seja prolongada. Claro, graças a Deus existem muitos avanços aí no processo de longevidade e as pessoas podem viver um pouquinho mais, mas ainda assim não vivem para sempre no plano humano, científico, assim falando. Mas quando nós falamos no plano espiritual, no metafísico, nessa realidade que nós acreditamos, aí nós sabemos que a nossa vitória, ela é para sempre. Porque a nossa vida, ela é para sempre. Por isso que essa opção de vida que nós podemos fazer no aqui e no agora, é uma opção de vida que vai permitir viver verdadeiramente. Viver verdadeiramente. Ora, a nossa vida, ela tem um limite. Qual é o limite da nossa vida? A morte. Mas esse limite da nossa vida, chamado de morte, na verdade não é um limite como a gente tem pensado, que põe um fim na nossa história. Não existe esse fim de história para quem fez uma opção por uma vida verdadeira. Claro, o limite humano existe, sim, existe um limite para tudo na nossa vida por causa da nossa finitude. Mas, uma vez que fizemos a opção pela vida em Deus, então não haverá limite para a nossa vida, porque nós já não estaremos experimentando da morte, mas sim experimentando da vida. Esta é a grande questão. Esta é a grande questão que nós queremos aqui falar nesse momento, nesse nosso encontro, quando estamos refletindo sobre o problema do sofrimento. Por que sofremos? Ora, sofremos por causa das nossas atitudes, sofremos por causa das nossas ações, pensadas ou não pensadas, mas aquilo que São Paulo fala, a nossa concupiscência, uma tendência que há em nós para o mal, para fazer o mal. Mas nós sabemos, o mal ele não é genuíno nosso, ele não é da nossa natureza em seu mais
profundo interior. Em nosso mais profundo interior existe o bem, existe o amor. Esse é o desejo de Deus, o bem e o amor. Mas o mal entra na nossa história na medida que nós abusamos da liberdade que Deus nos deu. O mal entra então na nossa história na medida que nós não fazemos um bom uso do nosso livre-arbítrio. Aí vem, junto com o mal, a dor e o sofrimento. Não querido por Deus, mas que nos atinge, primeiro, por causa das nossas ações. Mas vamos imaginar que então existe uma pessoa tão boa, tão santa, tão pura, que ela não faz nenhum mal. Ainda assim, haverá sofrimento na vida dela, por causa do segundo. Se o primeiro, eu sofro e há sofrimento na minha vida, por causa do meu pecado, esse mesmo pecado meu, ele também, como se fosse uma onda, ele também vai provocar sofrimento na vida de outras pessoas. O pecado, ele tem sempre duas dimensões: a dimensão social e a dimensão pessoal. As consequências na dimensão pessoal são para mim, mas na dimensão social são para todos. Então aí nós podemos entender por que o pecado de uma pessoa pode prejudicar tanta gente. Nós vimos há uns meses atrás um avião que foi derrubado por um míssil. Claro, alguém que lança um míssil contra um avião de passageiros, essa pessoa não quer um bem. Essa pessoa não quer um bem, em hipótese alguma. Mas de quem é o pecado? Não foi dela? Daquele que mandou soltar o míssil na direção daquele avião de passageiro? Sim, o pecado é dela. Mas e aí as consequências? Mais de 200 de pessoas morreram. Mais de 200 de famílias sofreram. E todos que se comoveram e se envolveram naquela situação também sofreram junto com aqueles familiares. Então, o pecado de um, ele tem essas duas dimensões, pessoal e social. Quer dizer, o problema da morte, ela se concretiza na vida daquele que abraçou o pecado. E o problema da morte vai ser uma realidade desgraçada na vida daquele que optou morrer neste mesmo pecado. Esta é a grande tábua de salvação que Jesus nos propõe. Ao morrer na sua cruz, Jesus nos dá esta possibilidade de alcançarmos a graça, de vivermos na graça e não mais experimentar do pecado como uma proposta de vida futura desgraçada. Ou seja, sem Deus, sem a presença de Deus. O pecado é o que destrói a nossa vida. Isso vale em todas as situações. Qualquer situação má que você possa ver ou conhecer, por trás dessa situação está o pecado. Então, no pecado está a origem também de todo sofrimento. É sempre no pecado. O que diz lá no livro do Gênesis? Quando Deus criou o humano, Deus criou a humanidade. Essa humanidade, ela vivia na graça, na presença de Deus sempre. A relação com Deus era
uma relação sem bloqueios, sem véu, podíamos dizer assim. Mas quando livremente essa humanidade peca, essa humanidade desobedece, essa humanidade passa a sofrer. Diz lá no relato da Sagrada Escritura: de hoje em diante comerás do teu suor. De hoje em diante comerás do teu suor. O suor, nós podemos dizer assim, é uma imagem de sofrimento. Se nós olharmos para os passarinhos hoje, eles não trabalham, mas como também diz a Sagrada Escritura, nem Salomão se vestiu tão bem quanto os pardais. E Deus provê tudo o que eles precisam. Mas nós, porque pecamos, a natureza também sofre porque nós pecamos. Toda a natureza geme por causa do pecado. Mas nós somos os primeiros sofredores. Mas nós vamos perceber que o sofrimento tem um sentido. Vamos fazer um breve intervalo, vamos olhar no vídeo e vamos meditar sobre qual então deve ser o sentido do sofrimento. O peso da cruz derrubou o Rei Jesus. Só um coração de mãe para compreender tamanha dor. Como é difícil ser fiel e carregar a minha cruz, mesmo fraca, ferida, o teu olhar me mostra o amor. Caminhaste até o Calvário com teu filho. Te convido a caminhar também comigo. Oh, Mãe, levanta-me do chão, acolhe-me em teus braços, intercede pelas lutas do meu coração. Oh, Mãe, carrega-me em teu colo, educa-me como educaste o Cristo, para que eu possa entender, que o Calvário me ensinará a viver. Caminhaste até o Calvário com teu filho. Te convido a caminhar também comigo. Oh, Mãe, levanta-me do chão, acolhe-me em teus braços, intercede Pelas lutas do meu coração. Oh, Mãe, carrega-me em teu colo, Educa-me como educaste o Cristo, para que eu possa entender que o Calvário me ensinará a viver. Oh, Mãe, levanta-me do chão, acolhe-me em teus braços, intercede pelas lutas do meu coração. Oh, Mãe, carrega-me em teu colo,
Jesus, eu confio e espero em vós. Esse é o tema do nosso programa, a confiança em Jesus, que nós devemos nutrir. Uma confiança inabalável em nosso Senhor. Em todas as situações, a vida sempre, ela contém diversas situações difíceis que nós devemos passar, nós devemos superar. Mas a nossa vida é muito breve. Esse breve tempo que nós vivemos é um tempo de escolha, um tempo de escolher Deus. Este é o sentido da nossa vida. Eu dizia agora há pouco, onde está a resposta para um porquê para o sofrimento? Falamos antes que todo sofrimento, ele tem sempre uma origem no pecado. Sim, é verdade. Mas o pecado, ele não tem nenhuma participação com Deus. O pecado, ele é algo nosso. Um abuso da liberdade. Um erro que praticamos. Mas, uma vez que nós estamos em Deus, até mesmo este erro, ele pode então ser convertido em um bem. Essa capacidade que Deus tem de poder transformar algo que seja ainda má para nós, Deus é capaz de retirar daquele mal um bem e converter esse bem para nós. Esta é a grande questão. Ao olhar para uma situação de sofrimento, talvez a pergunta que devamos fazer seja: como este problema pode me ajudar? Como isso pode ser bom para mim? Sim, o sofrimento muitas vezes, ele é purificador. Ele acaba por contribuir para retirar de nós tantos males que nós acabamos alimentando em nosso coração. O sofrimento pode sim contribuir para que sejamos melhores. Essa visão que eu acabei aqui de falar não é uma visão masoquista, não é querer ou gostar do sofrimento, mas é tirar da situação de sofrimento um bem, uma lição. E pode observar, se você fizer memória agora da sua infância, de como você cresceu, você vai recordar que nas situações difíceis que você vivenciou, que você passou, você refletiu e você encontrou ali, na identificação do certo e do errado, você encontrou ali um caminho por onde você seguir. Claro que todo caminho certo, todo caminho bom, sim, leva-nos para Deus. E quando nós caminhamos nessa direção de Deus, ou seja, fazendo o bem, amando, acertando, errando menos, sofremos menos. O sofrimento está ligado a isso. Como nós falamos aqui no início do nosso encontro, o sofrimento está ligado às escolhas, muitas vezes erradas, que nós fazemos. Mas quando nós fazemos uma opção boa, isso quando nós colocamos a nossa vida no segmento de Jesus Cristo, o Espírito Santo, ele vai então nos moldando para sermos como Deus sonhou que nós fôssemos. Esta verdade que não pode deixar de ser dita neste momento. A verdade de que muitas vezes aquilo que somos no momento atual não é aquilo que Deus quis para nós. Aquela pessoa muitas vezes ruim, amarga, não é a pessoa que Deus fez. No fundo, lá dentro, escondida,
está a pessoa como Deus quis. Mas a vida, os sofrimentos, as pedras e tantas coisas fizeram com que aquela pessoa se tornasse tão ruim, tão má. Mas Deus pode restaurar. Deus pode renovar toda e qualquer situação. Toda pessoa, ela pode ser restaurada. Ela pode ser recuperada das amarras e correntes do pecado. Isso é uma verdade que nós podemos muito bem abraçar nessa noite. Junto de Deus está a verdadeira vida. Junto de Deus podemos viver verdadeiramente, como eu disse também agora há pouco. Quando nós vivemos junto de Deus, deixa de acontecer sofrimento na nossa vida, na nossa história? Não. Acontecem muito menos, sim, mas aquilo que acontece de sofrimento é superado com uma alegria que vem do Senhor, que vem do Espírito Santo em nós. A pessoa da Trindade a agir em nosso meio, em nosso coração, pelos sacramentos que recebemos da igreja. Então, uma vez que nós nos deixamos, através da nossa atitude de fé, sermos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, então nós superamos as situações de sofrimento com uma outra visão, com uma outra ótica. Quando nós iniciamos a obra do coração de Jesus, em Aquiraz, aqui no Ceará, o primeiro sítio que foi cedido para a obra ficava em um local deserto que não tinha iluminação pública. E no início, eu morei só naquela casa e saía à noite, também não tínhamos carro. Saía à noite para a Santa Missa, para a adoração, e voltava feliz da vida, 9 horas da noite, sozinho. Aparentemente sozinho. Era interessante porque as pessoas se admiravam e elas diziam, como que você tem coragem de morar sozinho ali, tudo escuro? E pouca gente sabia. As portas e janelas também não tinham fechadura. As coisas eram escoradas com um pau, uma coisa assim. Mas dentro de mim havia uma convicção, uma certeza que eu não estava sozinho. Jesus estava comigo. Uma convicção assim tão presente, tão certa, como essa certeza que o Alex está aqui agora comigo, aqui no estúdio da TV Jesus e Maria. Do mesmo modo eu sabia que Jesus estava presente comigo naquela casa, naquela escuridão. Mas as pessoas, elas não tinham esse sentimento ou essa ciência. Então elas apenas olhavam e viam, meu Deus, como que o irmão vai sozinho? E era tanta preocupação. Graças a Deus, as pessoas da comunidade. Então poderia dizer assim, para alguém que não tinha essa certeza, essa convicção de fé da presença de Jesus, aquela situação era uma situação terrível, de sofrimento. Mas, para mim, não era assim.
Não era assim. Então, essa vai ser a grande diferença quando nós temos uma opção de vida e quando nós realmente nos deixamos se renovar pelo Espírito Santo de Deus em nosso coração. Então, poderia dizer, Deus só é o sentido para a vida. E Deus também só responde o porquê da morte. Em Deus está todo o sentido da vida. E quando nós não vivemos em Deus, todo o sofrimento é realmente catastrófico, é dolorosíssimo. Quando nós não estamos com Deus, todo o sofrimento é horrível. Qualquer tipo, qualquer um que seja. Mas quando nós estamos com Deus, isso muda totalmente de figura. E se você quiser experimentar, eu te proponho que você se deixe renovar pelo Espírito Santo, que você se deixe conduzir totalmente a sua vida pelo Espírito Santo, e você vai perceber que haverá sofrimento na sua história, mas você passará por todos eles de um outro modo. Você superará todos os sofrimentos de outro modo. A redenção que Jesus fala, que nós iremos passar, não é? Iremos morrer, iremos ressuscitar no final dos tempos. Essa redenção, ela já começa também agora, porque a vida nova, que é a vida em Deus, já começa também agora. Porque dentro de nós há o Espírito Santo. São Paulo, na carta aos Romanos, ele vai falar sobre isso. Você pode depois verificar. São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 11. Ele diz assim: se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vós, ele que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos também dará a vida aos vossos corpos mortais pelo Espírito que habita em vós. O Espírito Santo estava na pessoa de Jesus. Aqui falamos de Jesus o histórico. E este mesmo Espírito Santo ressuscitou Jesus após a sua morte. E São Paulo vai dizer: se o Espírito de Jesus, se o Espírito Santo que ressuscitou Jesus habita em ti, também este mesmo Espírito há de te ressuscitar, há de te renovar. E por que não dizer, há de te restaurar. Agora é preciso que você compreenda muito bem que este Espírito Santo que está em você, ele pode estar em você de um modo inoperante, porque se você não deixar que ele possa agir, ele realmente não vai agir. Para que esse Espírito Santo possa agir em você, é preciso que você permita. É preciso que você deixe o Espírito Santo agir em você. Isso aí não depende dele. O que depende dele, ele já está pronto. Sabe aquela imagem de Jesus com os braços abertos? Ora, quem está com os braços abertos quer um abraço, quer acolher, quer amar, quer cuidar. Mas para que esse abraço e esse acolhimento aconteça, é preciso que o outro se vá
tenha uma atitude de ir ao encontro de Jesus, que quer amar, que quer abraçar. Convido você a ter uma atitude de abertura ao Espírito Santo de Deus. O Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos também dará vida aos vossos corpos mortais, pelo Espírito que habita em vós. Aqui nós não estamos falando de uma vida futura, tão somente de uma vida futura. Mas nós estamos falando de uma vida futura que começa agora. Porque para Deus o tempo é sempre o hoje e o agora. Então essa vida nova começa agora. Se nós abraçamos este grande dom do Espírito Santo que habita em nós. Se a nossa vida como cristãos for realmente unida a Jesus, nós então estaremos sim vivendo essa vida nova. Claro que ainda não plenamente, porque a plenitude dessa vida só experimentaremos quando Jesus voltar, mas nós já podemos viver bem agora, sim. Podemos já viver em paz agora, sim. Podemos viver, não digo suportando, não digo suportando, mas podemos viver superando o sofrimento, porque ele não vai deixar de acontecer na nossa vida, mas nós podemos superá-lo. Esta é a grande diferença da vida em Deus para a vida longe de Deus. Por que tantos suicídios? Porque há uma grande distância de Deus. Todo suicida está afastado de Deus. E se você conhece alguém que tem tendência a cometer suicídio, primeira coisa que você deve fazer, e poderia dizer mais, e única coisa, conduzir ela para Deus. Porque ao conduzir ela para Deus, ela vai encontrar ali em Deus o sentido que ela havia perdido para o existir, para a vida. Ou, se o sofrimento que ela vive já é tamanho que é então insuportável, ela passa a superar este sofrimento. Essa é a grande diferença. Com Deus nós podemos superar qualquer dor, qualquer sofrimento. Sem Deus, isso nos oprime, nos esmaga, até ao desespero. Pois se você conhece alguém que sofre essa dificuldade, que tem essa tendência, aproxime ela de Deus. E ela vai encontrar razão. E ela vai encontrar sentido para a sua vida. Pense nisso, medite nisso nesse próximo minuto agora. O peso da cruz derrubou o Rei Jesus. Só um coração de mãe para compreender tamanha dor. Como é difícil ser fiel e carregar a minha cruz, mesmo fraca, ferida. Teu olhar me mostra o amor. Caminhaste até o Calvário com teu filho.
te convido a caminhar também comigo. Oh, Mãe, levanta-me do chão, acolhe-me em teus braços, intercede pelas lutas do meu coração. Oh, Mãe, carrega-me em teu colo, educa-me como educaste o Cristo, para que eu possa entender, para que eu possa entender. O Calvário me ensinará a viver. Caminhaste até o Calvário com teu filho, te convido a caminhar também comigo. Oh, Mãe, levanta-me do chão, acolhe-me em teus braços, intercede pelas lutas do meu coração. Oh, Mãe, carrega-me em teu colo, educa-me como educaste o Cristo, para que eu possa entender que o Calvário me ensinará a viver. Oh, Mãe, levanta-me do chão, acolhe-me em teus braços, intercede pelas lutas do meu coração. Oh, Mãe, carrega-me em teu colo, educa-me como educaste o Cristo, Para que eu possa entender que o Calvário me ensinará a viver. Que o Calvário me ensinará a viver. que o Calvário me ensinará a viver. Então nós estamos hoje no nosso programa Confio. Jesus, eu confio e espero em vós, refletindo aqui sobre o sofrimento na vida humana e como ele é presente em toda a história. Todas as pessoas passam por essa experiência do sofrimento. E a proposta do Cristo, a proposta do Evangelho, é que a nossa vida ela possa ser santificada. Ora, na medida que a nossa vida ela é santificada, tudo ganha um sentido novo. Tudo ganha um sentido novo. Inclusive a morte não será mais uma causa de tristeza, mas uma causa de grande alegria. Não é uma questão simplesmente de ponto de vista, mas quando nós não santificamos a nossa vida, ou seja, quando a nossa vida não tem um sentido em Deus, porque a vida humana, ela só tem sentido em Deus. Isso eu falei também naquele tema sobre o sentido da vida. Por quê? A nossa origem está em Deus. Enquanto vivemos, podemos viver em Deus ou não. E aqui nós já refletimos que
tanto mais a gente se afaste de Deus, mais desumano nós nos tornaremos. Então, quando nós nos aproximamos de Deus, nós somos felizes. Este é o processo da santificação da nossa vida. E quando nós vivemos assim nele, com ele, tudo passa então a ter um outro sentido. E podemos entender a morte. Entender a morte agora. O peso da cruz derrubou o Rei Jesus. Só um coração de mãe para compreender tamanha dor. Como é difícil ser fiel e carregar a minha cruz, mesmo fraca, ferida. Quando nós santificamos a nossa vida, então, primeiro, a nossa vida ganha um sentido. Segundo, a morte também ganha um sentido. Porque a morte já não será mais um problema. Daí a gente entender a alegria de São Francisco de chamar a morte como uma irmã. Porque ela já não era mais um momento que iria conduzi-lo para uma desgraça eterna, mas um momento sim que iria conduzi-lo para os braços do Pai. Então a morte ganha um outro sentido, quando a nossa vida tem sentido. Claro que se a vida também não tem sentido, esse sentido que falamos agora, de estar em Deus, também a morte, do mesmo modo, vai ter um sentido danoso, vai ter um outro sentido. Nós estamos aqui hoje meditando sobre esses porquês e nós já compreendemos e nós já entendemos que uma vez que a nossa vida está em Deus, o que é sofrimento para muitos, para nós não será como para muitos, porque nós estaremos superando o sofrimento por conta de termos uma outra reação, uma reação inspirada pelo Espírito Santo, que há de nos sustentar em toda a situação que estaríamos vivendo. Então, ao olhar para o problema da morte e do sofrimento, podemos olhar para um e para outro como algo que está nos conduzindo para o bem maior. Só de imaginar que o sofrimento, a dor e a morte é como que uma ponte, como que uma passarela para me fazer chegar em uma felicidade eterna, em uma vida perfeita em Deus. Então, como eu posso ver a morte de um modo negativo? Se eu tenho que passar por esta porta, por essa ponte, para chegar ao outro lado, que não é uma outra vida, porque a vida ela segue o seu curso, e esse curso da vida ele vai para Deus. Ao ir para Deus, nós estamos então nos encontrando com o bem maior, com a felicidade suprema, ou seja, para todo o sentido da nossa existência, da nossa vida. Ao encontrar com Deus,
encontramos todo o sentido e todas as respostas, nada mais fica sem uma resposta. E essa experiência, ela só acontece no momento da morte, ali quando nós encontramos com nosso Senhor. Por isso podemos dizer com certeza que a experiência da morte é a experiência do encontro com Jesus. Se, claro, durante o nosso processo, durante a nossa vida, fizemos essa opção por Deus. Porque a nossa vocação última, o sentido da nossa existência último, é a união com Deus, a deificação, a santificação. Essa união com Deus para a qual nós estamos caminhando, deve ser, sim, um grande motivo de alegria para nós. Deve alimentar a nossa esperança. Deve dar para a nossa vida e para a nossa história um sentido. Porque nós não estamos caminhando para um nada. Muito pelo contrário, estamos caminhando para um tudo. Sim, caminhando para um tudo que é Deus. Então aí agora a nossa vida encontra sentido. Esta é a vocação do homem. Esta é a nossa vocação. Uma vocação à imortalidade. Mas como nós mesmos não podemos viver essa imortalidade em nós mesmos? Mas esse Deus que habita em nós, e quando nós o acolhemos, então nós vivemos essa nossa imortalidade. Assim nós abraçamos a nossa vocação, que é uma vocação para a vida. Abraçamos a nossa vocação para a vida. Quando nós abraçamos o Cristo. Quando nós abraçamos o Cristo, nós abraçamos a nossa vocação para a vida. E abraçar o Cristo não significa apenas palavras, não significa apenas falar, mas significa, sobretudo, viver. São João Paulo II escreveu na carta Divis e Misericórdia que durante esta nossa vida, o como nós devemos manifestar essa opção aqui pelo Cristo. Ele diz assim: a misericórdia manifesta-se segundo a sua fisionomia genuína quando reavalia, quando promove e sabe tirar o bem de todas as formas de mal existentes no mundo e no homem. Essa nossa atitude de misericórdia, então, ela deve ser uma atitude de reavaliar todas as situações. Aqui falando das situações mais, para retirar destas situações mais um bem. E de toda a situação que nos acontece, podemos retirar um bem. Claro que às vezes nós não lembramos de perguntar: como que eu posso então retirar um bem dessa situação? Às vezes nós não lembramos de perguntar isso, mas nós podemos sim nos disciplinarmos para sempre estar questionando: como eu posso tirar um bem desta situação que nós estamos vivendo? Queridos e queridas, quero agradecer a atenção que você dispôs nesses minutos desse nosso encontro de hoje, para dizer assim que esse momento, um momento de encontro com Deus, porque é um encontro com o seu ensinamento, um encontro com sua palavra, para dizer que nesse momento você também vivenciou
esse tempo de consagração a Deus. Essa hora agora, talvez você pudesse estar dedicando seu tempo a outra coisa. Talvez essa outra coisa não fosse boa. Não é que nós somos bons assim, Deus o sabe. A gente se esforça para tentar fazer algo bom. Mas, com certeza, não por nós, mas porque Deus é sempre bom. Então, o bom, o belo, se manifesta nas coisas de Deus. Obrigado por você nos acompanhar. E façamos agora o nosso momento de oração. Vamos assim nos colocar diante de Jesus com uma confiança de criança, para dizer a Ele que como nós confiamos nele e como nós precisamos nesse momento aprender a superar as nossas dificuldades, os nossos sofrimentos. Diante do Sagrado Coração de Jesus, que tanto nos ama, o Sagrado Coração de Jesus que tanto nos quer bem, que chora com a nossa dor, também que se alegra com a nossa alegria. Este coração de Jesus, que se compadece dos nossos sofrimentos. Convido você a colocar a mão no seu coração, se você sentir a vontade para isso. Convido você a fechar um pouco os seus olhos. Misticamente, Jesus está diante de nós. Misteriosamente, Jesus escuta agora o pulsar do seu coração. Jesus entra agora no seu interior. Porque você se abriu, porque você deseja que este momento de nosso encontro seja agora um momento profundo. E você vai agora falar com Jesus, que está em seu coração, que entrou agora na sua casa, que é o seu coração, e que deseja morar em você. Acolha Jesus como um hóspede, como um irmão, como um amigo. Ele conhece o seu sofrimento. Ele conhece as suas dores mais profundas. Acolha Jesus como solução para tudo o que você tem sofrido, que você tem passado. Obrigado, Jesus, por entrar no coração de cada um que agora reza essa oração. Obrigado, Jesus, por reanimar uma pessoa que sofre muito com preconceito, porque é negra, e ela sabe que de ti ela não sofrerá nenhum tipo de preconceito, que tu a amará como ela é. Obrigado, Jesus, por entrar na nossa casa, que é o nosso coração. Eu sei que tu conhece a nossa história, mas neste momento tu consola muitos corações. Tu consolas muitos corações neste momento. Obrigado, Jesus, por consolar o nosso coração. Obrigado por entrar em nossa casa.
E agora nós te pedimos, Senhor Jesus, fica conosco. Fica conosco, Senhor Jesus. Que Jesus possa sim ficar conosco, ficar na nossa casa, na nossa família. Que Jesus possa ficar sempre em nosso coração. E nós pedimos que Jesus fique conosco e pedimos a intercessão de sua mãe, Maria Santíssima. Rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio e espero em vós. Diga sempre isso. Confie sempre em Jesus. Ele não falhará. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O peso da cruz derrubou